Centrão ficou contra a parede, o Kassab simplesmente mentiu pra todo mundo, Caiado caiu igual um patinho nessa história toda, e tem muita coisa que eu preciso contar pra vocês. Então pega a pipoca, segue o Rony, que amanhã começa as campanhas eleitorais, e já começaram de um jeitinho bem engraçado. Essa semana, o Kassab soltou a seguinte frase: Centrão está com Lula e vê chance zero de Flávio se eleger. A gente viu essa frase como absurda, mas o motivo dele ter dito essa frase eu vou contar pra você agora, porque tem um bastidor e talvez ninguém te falou claramente o que aconteceu até aqui. Mas eu vou te contar, depois você vai juntar todos os pontos e dizer se a gente não tinha razão. Primeiro ponto, a briga já está formada. Primeiro porque Kassab, ele é vice do Caiado. O Caiado teve que vir a público desmentir o Kassab e dizer que não existe chance dele apoiar Lula no segundo turno. Detalhe, o Caiado se vende como um candidato de direita e vê o Kassab, o seu vice, falar esse tipo de absurdo. A coisa ficou tão ruim que o Caiado chegou a cancelar agendas com o Kassab no Rio de Janeiro. Vocês se perguntam por que isso está acontecendo. Se você me acompanha há mais tempo, você deve lembrar que lá no início do ano eu fiz um vídeo mostrando para você qual era toda a estratégia do Centrão e o que eles estavam armando, e que o Kassab era um desses principais jogadores, né? À época ele tinha Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, como candidato. Ele tinha o Ronaldo Caiado e o Ratinho. O Ratinho foi descartado, principalmente depois que o PL, lançou o Sérgio Moro no Paraná, e o Eduardo Leite foi escanteado completamente porque o Kassab fez uma leitura de que a direita estava se fortalecendo, certo? E essa foi a leitura feita por todo o Centrão, e ainda é a leitura feita pelo Centrão. O próprio Caiado tem observado isso, que tem um crescimento do Flávio e uma tendência a um voto anti-Lula, principalmente no segundo turno dessas eleições. Você se pergunta por que o Kassab então diz que a chance é zero do Centrão apoiar o Flávio, enquanto o Caiado diz exatamente o contrário. Então agora eu vou te contar. Primeiro ponto, o Kassab tá devendo umas cobras aí para algumas pessoas bem poderosas, como vocês podem ver na matéria aí atrás. Só que não é só ele. Essa matéria do Poder 360 simplesmente ficou sensacional, mas passou despercebido pela maioria das pessoas que contam um pouco dos bastidores das negociações, e principalmente com partidos de centrão e de centro-direita, para apoiar o Flávio. Por quê? Um dos pontos interessantes é o tempo de TV. Se o Flávio fechasse com esses partidos de centro, ficaria com mais tempo de TV do que o Lula. E hoje o Lula tem mais tempo de TV do que o Flávio. A questão é que durante esse período de negociações, muitas coincidências foram acontecendo, e enquanto a imprensa acusava o Flávio de não ter articulação, acusavam de se afastar do Centrão, quando vazou aquela palhaçada do Vorcaro todo, enfim, tudo isso que você está acompanhando e os ataques contra a campanha do Flávio, um outro grupo se movimentava. E olha só as coincidências que aconteceram. A primeira delas, o Lula foi jantar com o Alcolumbre. O Alcolumbre é do União Brasil, um partido que é federado com progressistas, o PP, e eu já vou entrar na parte do PP. O encontro foi mediado por Alexandre de Moraes, aliado do senador, e Zanin, o indicado pelo Lula no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ministros do Supremo Tribunal Federal alinhando aí alguns encontros durante esse período. Mas não para por aí. Olha que interessante. Flávio tinha como uma das suas possíveis vices a Daniela Marques, que já tinha sido presidente da Caixa, inclusive aparece em lives com o Flávio Bolsonaro, só que tem um detalhe. A Daniela Marques é filiada no Republicanos, o mesmo partido do Tarcísio. Existia um alinhamento e uma possibilidade do Republicanos apoiar. Só que aí, Marcos Pereira desistiu de apoiar Flávio depois da reunião com Mota e Alexandre de Moraes. O que será que o Moraes falou pra essa galera, né? Você acha que parou por aí? Não, não parou. Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, filiada no Progressistas, e é federado com a União Brasil, que é do Alcolumbre que eu falei pra vocês. A Tereza chegou a dizer que queria ser vice do Flávio e deixou isso publicamente demonstrado. Só que aí, o Ciro Nogueira, que está envolvido no caso do Banco Master, decidiu ficar neutro na disputa presidencial por pressão de ministros do Supremo Tribunal Federal. Um lance tipo, se você coligar com o Flávio, a gente vai te prender. Claro, mas algumas coisas aconteceram, como por exemplo a eleição suplementar em Roraima, em qual o Arthur Henrique venceu o pleito e agora está sob júdice, ele está afastado para não ter um palanque em Roraima. O governador do estado do Rio de Janeiro, que o STF ainda não decidiu quem deve ser o governador do Rio de Janeiro, para não ter um governador que apoie e seja aliado do Flávio Bolsonaro. Claro, o Kassab. Um grande detalhe no meio dessa história toda. Se você pegar o Progressistas, por exemplo, o Republicanos, o Podemos, que é o meu partido inclusive, você vai perceber que na grande maioria dos estados, esses partidos estão sim aliados com o Flávio Bolsonaro. Eles só não se aliaram de forma oficial, dando tempo de TV e aquela coisa toda, por pressão do Supremo Tribunal Federal, que não quer Flávio Bolsonaro. Esse que é o ponto cabal aqui para você entender todas as negociações que aconteceram no período antes da eleição, que vai começar amanhã as campanhas. A pressão chegou ao ponto do Kassab vir e fazer esse tipo de manifestação, sendo ele o vice do Caiado. O Caiado, que também agora começou a soltar as asinhas, querer bater no Flávio dia sim, outro também, fazer, falar com vergonha que não vai apoiar o Lula no segundo turno. Rony, mas o que tu quer dizer com tudo isso? O que tu tá querendo mostrar com tudo isso? Quero mostrar muito simples.
Os ministros do TSE hoje é o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, ou seja, aquele absurdo, aquele desequilíbrio, por assim dizer, que aconteceu lá em 2022 com Jair Bolsonaro, dificilmente vai acontecer de novo esse ano, exatamente porque temos dois ministros que têm um perfil de interferir em eleições, por assim dizer, e as decisões que eles têm tomado até o momento são decisões justas para os dois lados, que é aquilo que a gente quer, uma democracia com TSE justo e assim por diante. O Alexandre de Moraes está ferrado porque ele perdeu força naquele inquérito das fake news, porque ele está apanhando muito da imprensa, principalmente depois que ele mandou quebrar uma fonte jornalística e fazer busca e apreensão na casa do cara. Então a imprensa tá batendo nele e por enquanto ele tá segurando o tal do PL das fake news porque tá ficando ruim, cada vez pior. Não tendo mais esses dois poderes, essas duas instituições na mão, o que sobrou para eles? Uma interferência direta nas negociações partidárias que eles não deveriam sequer participar, conversar, falar sobre o assunto. E veja bem, todo o sistema, absolutamente todo o sistema, faz todas essas articulações, não é para prejudicar o Caiado, não é para prejudicar Renan Santos, é para prejudicar o Flávio, porque até o sistema entende, o único que tem condições de vencer o Lula é o Flávio. Se eles acreditassem que tinha um outro nome ou algo assim, nem iam se preocupar com o Flávio. E aí você ouviu por aí, porque é desarticulado, porque o Centrão se afastou porque caiu nas pesquisas, por causa disso, daquilo. E a verdade é que não é isso, não foi isso que aconteceu. A maioria desses partidos tem pessoas e candidatos, inclusive, que vão apoiar o Flávio Bolsonaro, principalmente pela postura de independência. E o fato desses partidos, em momento algum, também coligar com o Lula diretamente, já demonstra claramente que o Kassab mentiu, simplesmente mentiu. Tanto para dizer que a chance é zero, mas quando ele diz isso, não é porque não tem apoio. É porque ele sabe que a atuação do Supremo influi na configuração das eleições de 2026. A verdade é que amanhã começa a campanha e é contra tudo e contra todos, de fato. Contra todo o sistema que precisa lutar, é contra esses políticos viciados que estão aí. É por isso que eu tô desse lado, por isso que eu tô do lado do Flávio, porque eu sei que o que tá incomodando de fato o sistema hoje é ele, não são os outros. Essa matéria deixa isso muito claro, muito sólido, muito visível. Se você não sabia o que aconteceu nos bastidores das eleições para chegar assim para a campanha de amanhã, agora eu tô te falando. E eu sou o Rony Gabriel, eu sou candidato a deputado federal aqui pelo estado do Rio Grande do Sul. Se você tá assistindo esse vídeo hoje, no sábado, tamo junto. Mas se você tá assistindo no domingo, entra no meu perfil e dá uma olhada que tem uma surpresinha para você lá, tá bom? Um forte abraço. Se você tá assistindo hoje, entra no meu perfil amanhã, tá bom? Forte abraço, bora pra cima.